Amém, irmãos. Meu nome é Maurício Pantoja, sou da igreja em Manaus e hoje nós vamos compartilhar o capítulo 4 do livro Ministros de Deus, nosso amado Don Guillain. Louvado seja o Senhor. O título desse capítulo fala do cativeiro à liberdade. No início, o autor vem mostrando que naquela época a descendência de Abraão desceu para o Egito e lá ele se fixou. Eles se fixaram ali, abandonando a terra prometida, que era Canaã. E lá no Egito eles acharam uma terra mais fértil, uma terra abundante de água, de alimentos. E devido às facilidades, o povo de Deus deixou de buscar o Senhor e depender dele. E aí eles passaram a viver praticamente por conta própria. E isso também serve de exemplo hoje para nós. Nós também, em certos momentos da vida, nós também podemos nos esquecer do Senhor. Creio que muitos de nós, do início da nossa trajetória para cá, já tivemos essa experiência, né? E no decorrer do tempo, o Senhor vai nos ensinando que nós devemos depender dele em todas as coisas. Não só na vida espiritual, mas em todos os segmentos da nossa vida. Ele realmente é um supridor para nós. Às vezes leva tempo até a gente entender isso, mas é necessário que a gente realmente busque o Senhor até a gente ter esse entendimento de que nós dependemos dele, nós precisamos aprender a depender do Senhor. E isso foi o que aconteceu ali com o povo. Quando foram para o Egito, eles viram lá tudo muito farto, muito fácil, e com o tempo eles perderam a presença do Senhor, foram se esquecendo e passaram a não depender mais, viver por conta própria. E geralmente quando isso acontece, tem consequências, e as consequências geralmente não são boas. Aí a gente sabe que a história, se você for ler essa passagem no livro de Êxodo, você vai ver lá que toda a história dessa passagem do povo de Israel pelo Egito, falando que eles abandonaram a presença de Deus, e isso teve um preço muito alto para eles. Mostra que eles sofreram muito, eles viveram ali muitos anos, Senhor Jesus. E no decorrer desse período, eles se enumeraram, aumentaram muito, chegando a quase 2 milhões de pessoas. E depois isso levantou uma certa preocupação por parte do faraó, o faraó que assumiu depois que José morreu. E ele, com medo de uma represália, deles se unirem ao inimigo e acabar saindo do Egito, eles começaram a prender eles com um trabalho escravo, com um trabalho pesado, e aconteceu que eles começaram a ser oprimidos, eles começaram a se sentir afadigados com um trabalho muito pesado. Essa foi uma forma que o povo do Egito acharam para prender eles, para massacrá-los. E aí, depois de um tempo vivendo dessa forma, a história mostra que eles se lembraram novamente de Deus. Devido às circunstâncias que eles estavam ali gemendo, sofrendo, eles clamaram novamente a Deus e Deus ouviu o seu clamor. E aí o restante da história mostra todo o preparo que o nosso Deus fez para resgatá-los novamente do Egito. Isso também eu não vou me aprofundar, mas os irmãos podem ler no livro de Êxodo, ali pelo capítulo 1, capítulo 2, se você for ler, você vai ver toda a história e o preparo, o arranjo de Deus, ali levantando Moisés, preparando ele para que Deus pudesse usá-lo para resgatar o seu povo do Egito. E se for ler a história, mostra desde o início, quando Moisés nasceu, toda a passagem ali de Moisés, desde a da criação dele,
até ele se tornar apto ali, que ele foi para o deserto. A história mostra que ele viveu ali no deserto por 40 anos. Quando ele perdeu toda a eloquência dele, toda a capacidade dele, foi que ele se tornou apto para Deus usá-lo. Então isso serve também de exemplo para nós, né? Isso mostra que nós, cristãos, nós precisamos também passar por todo esse preparo. Nós somos cheios de capacidades, nós muitas vezes queremos colocar a nossa opinião, a nossa razão, né? Usar a nossa capacidade para servir o Senhor, e a gente vê que não é por aí. Deus, ele quer fazer a gente passar por esse processo de morte e ressurreição para que a gente se torne totalmente apto, né, para que ele possa nos usar. Isso só acontece quando realmente a gente consegue entender, né, que isso tudo precisa acontecer na nossa vida. Então esse exemplo é muito importante a gente perceber, né? Muitas vezes, quando nós estamos passando por tribulações, nós nos lembramos de Deus, né? Nós pedimos socorro, nós oramos, nós invocamos o nome dEle, nós nos humilhamos para Ele, mas quando nós estamos vivendo num tempo bom, tranquilo, a gente tem essa tendência de esquecer. Hoje, graças ao Senhor, muitos de nós já não vivem dessa forma, porque o Senhor já tratou isso em nós, né? Hoje nós já temos a plena convicção de que é Deus que provê todas as coisas, que nós precisamos dele todos os dias, em todos os segmentos da nossa vida. E aqueles que ainda não têm essa visão, ou não alcançou ainda esse entendimento, o Senhor quer trabalhar em cada um de nós para que você tenha esse entendimento de que nós precisamos de Deus, precisamos depender dele, né, para ele poder executar a sua obra, para nós fazermos também as coisas do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vida familiar, em todos os segmentos. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, porque é Ele que provê todas as coisas, Ele que permite, Ele que dá o livramento, Ele é o supridor de tudo, né? Então isso é muito rico para nós, né? Aprender a depender do Senhor. Aí, nesse segmento, nós temos a certeza de que Ele pode nos usar. Enquanto a gente estiver confiando na nossa capacidade, isso não será algo positivo, né, na obra de Deus. Porque a gente acaba tomando o lugar dele, né? Tentando fazer as coisas por ele. E é o contrário, a gente precisa se esvaziar, né? Como Moisés ali, que ele teve que ir lá para o deserto, né, passar por todos aquele período de 40 anos cuidando de ovelhas, como pastor de ovelhas, para que ele perdesse toda a sua eloquência, toda a sua capacidade, né, para Deus poder usá-lo, né. Quando ele se achou numa condição onde ele já não tinha mais nenhum preparo, se achava pesado de língua e de boca, né, aí Deus pôde usá-lo. Então esse processo precisa também acontecer em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Vou deixar aqui os versículos, né? Êxodo 1, do 7 ao 14, e Êxodo 2, do 23 ao 25. Eu sugiro que depois os irmãos leiam, para que vocês possam aprofundar mais nessa palavra, nessa mensagem. Por conta do tempo, nós não temos como nos aprofundar muito. Amém? Louvado seja o Senhor. E nessa passagem também nós vimos que o povo, né, se esqueceu de Deus, mas Deus nunca se esqueceu do seu povo. Ele nunca esquece de nós. E ali na situação, na verdade, de Israel, ele lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. E ele atendeu, né, o seu pedido, né, o seu clamor, e foi lá fazer o resgate. A questão desse resgate foi algo também muito rico, né? A gente precisa olhar, né, com olhos bem atentos para tudo esse arranjo que Deus fez, né? Preparando Moisés,
E Moisés retrucou, não queria, né? Ele teve que levantar Arão para acompanhá-lo, e ainda assim ele não queria. Deus apareceu na sarça ali para ele, né? E teve todo esse arranjo, né? Para ele poder levá-los até o Egito para resgatar o povo. E lá o faraó endureceu seu coração, né? A história mostra que ele não queria liberar o povo. Aí Deus teve que levantar ali 10 pragas, né? E ainda assim ele ainda continuou duro de coração. Então nessa passagem a gente vê, né, o quanto o homem, né, ele tem esse coração duro, né? Quando o homem vive sem um Senhor, ele se torna uma pessoa assim, né? Sem a presença de Deus, o nosso coração se torna um coração duro, sem amor, sem misericórdia, né? Então ali Faraó endureceu o coração dele, Deus fez tudo isso e ainda assim ele continuou duro. Mas no final prevaleceu a vontade de Deus, né? A passagem mostra que Deus levou eles, né, pelo deserto, né? E essa passagem também é muito rica, vale a pena ver, né? Porque mostra ali que Deus acompanhou eles o tempo todo em forma de nuvem, né? Acompanhando o povo. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Quando a nuvem se movia, eles se levantavam ao acampamento e seguiam. E Deus levou-los até a passagem do Mar Vermelho, né? Essa passagem também é muito rica, mostra muitos ensinamentos para nós, né? Ali a gente viu Deus usar ali, né, poderosamente, né, Moisés, e levantava a mão ali e o mar se abriu, né, segundo a ordem de Deus, e o povo passou, né? E depois ele fechou o mar e o povo do Egito que tentou segui-los morreram. Então, esse é um também dos ensinamentos para nós nessa passagem do capítulo 4 desse livro, Ministro de Deus, né? Mostrando todo esse arranjo de Deus para o seu povo. E hoje também, Deus está trabalhando dessa forma, né? Nos preparando, nos conduzindo, dando o seu livramento. Nós precisamos nos atentar a isso, né? Nós não estamos sozinhos. Estamos passando por um período difícil de pandemias, muitas doenças, muitas perdas, muito sofrimento, mas a gente percebe que Deus nunca nos abandonou, nunca nos desamparou, Ele sempre está ali, né, trazendo palavra para nos encorajar, para nos sustentar, para nos guiar, né, através dos apóstolos. Os irmãos têm falado muita palavra para nós. A gente percebe que Deus ele está à frente, está conduzindo o seu povo, que somos nós. E Ele tem nos levado a ter perseverança, nos levado a orar, nos levado a reconhecê-lo mais como seu Senhor, nos rendendo mais a Ele. E tudo isso nós só devemos dar glória a Deus, né? Muito obrigado, Senhor, por todo esse arranjo que o Senhor tem feito para a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos invocar muito o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador eternamente. Ele é o nosso cabeça, o nosso guia. Cada vez que nós aprendemos a ser mais submissos a Ele, mais Ele tem a sua autoridade exercida sobre nós, sobre o seu povo. Louvado seja o Senhor. Eu também ainda quero colocar mais uma porção aqui, que mostra a passagem da batalha, né, de Amaleque, que foi também mais uma situação que eles viveram no trajeto, que traz um ensinamento também muito rico para nós, mostrando ali todo o arranjo, né, que eles tiveram do Senhor, por parte do Senhor, né? Eles guerreavam ali, né? E quando Moisés levantava os braços ali orando, eles prevaleciam contra Amaleque, né? E quando ele cansava, que baixava o braço, eles perdiam. Então foi uma batalha realmente sustentada por Deus, né? E o que prevaleceu ali
foi a intercessão ali, né? A gente percebe que nós precisamos nos ajudar um ao outro. Essa passagem também é muito rica, sugiro que os irmãos depois leiam, porque mostra para nós o quanto nós precisamos nos ajudar, o quanto nós precisamos depender do Senhor, que quando nós dependemos do Senhor e nós ouvimos a direção dEle, nós prevalecemos nas nossas lutas, nas batalhas, né? Agora, quando nós não dependemos e não temos o espírito da unidade, nós geralmente o resultado é de perda. E esse exemplo também é muito valioso, muito rico para nós. Que nós possamos depender mais do Senhor, que a gente aprenda a ter, viver em unidade no corpo, nos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, sempre dependendo do Senhor. E a vitória será certa. Louvado seja o Senhor. Por conta do tempo, vou encerrar aqui. Espero que essa mensagem possa ter ajudado os irmãos. Eu sou muito grato pela oportunidade de compartilhar essa porção. Ainda deixo aqui o meu agradecimento a Deus por Ele fazer parte de tudo isso, por Ele ter a sua misericórdia e poder estar cuidando de nós todos os dias como tem cuidado. E que o nosso coração se volte cada vez mais para o Senhor. Que a gente aprenda cada vez mais a depender dEle em todas as coisas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu quero pedir aos irmãos, às pessoas que estão assistindo esse vídeo, que se você ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva, toque o sininho para receber a notificação das mensagens que vão sendo postadas, né? E compartilhe a mensagem, compartilhe dessa palavra com seus amigos, seus familiares, né? seus vizinhos, né? Para propagar a palavra de Deus. Que essa palavra possa alcançar toda a terra. Louvado seja o Senhor. Até a próxima oportunidade. Amém.